Atenção, futuros conselheiros tutelares aqui do Distrito Federal. Você que concorre a uma das vagas, entendeu, de conselheiro para o mandato de 2016 a 2019, se liga aí nas dicas do professor Ronilson Mendes sobre a legislação que vai cair no teu concurso, tá bom? Então, irei tratar agora da Lei 5.294 de 2014. Essa lei dispõe sobre a organização e o funcionamento dos conselhos tutelares aqui no Distrito Federal. Sabemos que, além dessa lei, irá cair algumas resoluções, o SINASE e o ECA. Então, se liga aí nessa legislação que irei estar comentando gratuitamente aqui para você no YouTube, tá bom? Começando hoje pela Lei 5.294, essa lei, como eu já falei, ela dispõe sobre a organização e o funcionamento dos conselhos tutelares aqui em Brasília, baseado nos princípios constitucionais da prioridade absoluta da criança e do adolescente, da proteção integral e do interesse superior da criança e do adolescente, da descentralização política administrativa, ou seja, os conselhos tutelares são descentralizados, um por cada região administrativa, onde eles possuem autonomia na aplicação da legislação que dispõe sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, temos também o princípio da participação popular, onde esses conselheiros são eleitos pela população das regiões onde residem, tá? Então, já sabemos que além da prova de conhecimentos específicos, né, que é uma prova que faz parte dessa escolha, após isso aí, as pessoas que lograrem êxito nessa primeira etapa irão ser submetidos a uma votação para a escolha democrática desses conselheiros tutelares, tá bom? Então, tá aqui. Esses 4 princípios são princípios essenciais, entendeu? Nos nossos conselhos tutelares, beleza? Então, tá. O conselho tutelar é um órgão permanente, ou seja, não é um órgão que se reúne apenas uma vez por mês, uma vez por semestre, por ano. Não, ele é um órgão permanente. Ele funciona, inclusive, pessoal, 24 horas, tá bom? Além do expediente normal dos conselhos tutelares, eles ainda ficam à disposição, entendeu? Da população da região administrativa onde eles exercem os seus mandatos. Então, os conselhos tutelares, eles são permanentes, os conselheiros estão à disposição da população. Então, eles possuem o quê? Autonomia. Autonomia no que se refere à aplicação da legislação, entendeu? Eles não são o quê? Não são órgãos jurisdicionais, ou seja, eles não julgam, tá? Porque isso aí já é uma instância do nosso judiciário, da vara da infância e da juventude. Então, eles são encarregados de zelar pelo cumprimento, entendeu, da legislação referente aos direitos da criança e do adolescente. Eles são órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Criança. Então, existe aí uma vinculação à Secretaria de Estado da Criança, tá bom? Não existe uma relação de subordinação, é de vinculação. Ou seja, a administração, a Secretaria, exerce um controle finalístico nos conselhos tutelares. Pessoal, são integrantes da administração pública do Distrito Federal. É um órgão essencial, é um órgão de caráter essencial, imprescindível, tá, pessoal? Os conselhos tutelares. Olha só, os conselhos tutelares aplicam as medidas previstas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando houver ameaça ou violação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Se liga aí que o nosso conselho tutelar ele aplica, entendeu, a nossa legislação referente
aos direitos das crianças e do adolescente, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido com o nome de ECA. Ok, pessoal? Então, os conselhos tutelares, na sua organização, compõe-se de 5 membros titulares e de 10 suplentes. Então, cada conselho tutelar aqui no Distrito Federal possui 5 membros titulares, 5 conselheiros tutelares titulares e 10 suplentes, tá bom? Que em caso de algum impedimento ou em caso de vacância, irão substituir os titulares, beleza? Então, pessoal, a escolha desses conselheiros tutelares, como já falei, além da prova de conhecimentos específicos, tem também o que? Depois que for classificado esses conselheiros, irá ter o que? Uma votação, onde irá ter uma composição de chapa, tá? E aí vai ser feita a eleição, tá bom? Essa eleição não é, os conselheiros tutelares não são escolhidos por nenhum colegiado, nem pela Secretaria de Criança, de Estado da Criança, nem pelos parlamentares. A escolha, pessoal, é pelo voto direto, tá? Em outubro acontece a eleição aqui em Brasília, agora em 2015, pelo voto direto e secreto, tá? Então, o pleito é direto, entendeu? Esse voto, quer dizer, ganha quem obter a maioria dos votos, ou seja, é a escolha por voto majoritário, tá? Pleito direto. Mandato, pessoal, é de 4 anos, tá? E também é permitido uma recondução. O que é recondução? A recondução é reeleição para o mandato subsequente. E que para ser caracterizado recondução, a pessoa tem que ter substituído o conselheiro titular por um tempo igual ou superior à metade do mandato. O mandato é de quanto tempo, pessoal? É de 4 anos, tá? Então, os conselhos tutelares aqui em Brasília, pessoal, são em número de 40. Olha só, apesar de, em Brasília, nós temos 31 regiões administrativas, nós temos aqui 40 conselhos tutelares. Aí eu coloquei aqui uma regra, tá? 2 conselhos tutelares em 6 regiões. Quais são elas? Brasília, Gama, Taguatinga, Planaltina, Samambaia e Santa Maria. Então essas 6 regiões administrativas de Brasília, quer dizer, do Distrito Federal, elas possuem cada uma 2 conselhos tutelares, tá? Então quais são elas, Munils? BGT, PSM, BGT, PSM, BGT, PSM, para você não esquecer. Brasília, Gama, Taguatinga, Planaltina, Samambaia e Santa Maria possuem cada uma 2 conselhos tutelares. E quem tem mais conselhos tutelares em Brasília é Ceilândia, que possui 4 conselhos. Então, somando aí, você vai perceber que de 31 regiões administrativas, 6 possuem um conselheiro a mais, ou seja, possui cada uma 2. Então, 31 mais 6 dá 37. Ceilândia, que possui 4, ou seja, possui 3 conselhos tutelares a mais, então dá 40 conselhos tutelares em Brasília. A criação não bate. Ok, pessoal. Então, a criação do Conselho Tutelar em Brasília, dessa criação participam 3 atores, pessoal. Quais são os 3 atores? A Secretaria de Estado da Criança, o Executivo e o Legislativo. Olha só, a Secretaria de Estado da Criança, ela vai definir a localização do Conselho Tutelar e a área de abrangência. O Executivo, ele vai propor a criação do conselho e o legislativo vai votar, vai criar a lei, entendeu? Que vai criar um novo conselho tutelar em Brasília, tá bom? Então é um ato do legislativo a criação do conselho tutelar, feito a proposta pelo executivo e quem vai definir a localização e a área de abrangência é a Secretaria de Estado da Criança, tá bom? Então são 3 atores que é o CEL, né? Ok? Agora, quais são os requisitos levados em consideração na hora de você criar um novo conselho tutelar? Você já viu que tem 6 regiões administrativas que possuem 2 conselhos tutelares cada uma. E que tem uma delas, que é a Ceilândia, que possui 4. Pessoal, os requisitos, eu enumerei aqui, em número de 4,
Quais são eles? A incidência de violações aos direitos da criança e do adolescente. Quanto mais incidência, mais chance de criar um novo conceito. A densidade populacional, ou seja, a quantidade de pessoas por metro quadrado, quantidade de habitantes por metro quadrado. Então, tipo, existem regiões que são bem densas, tipo Ceilândia. Existem regiões que são bem extensas, ok? Então, a população dela é bem pequena em relação à sua área. Então, requisitos: incidência de violações, densidade populacional, extensão territorial. Então, uma região administrativa enorme, mesmo com poucas pessoas em relação a uma que é mais densa, terá o quê? Poderá ter mais de um conceito tutelar devido à extensão, entendeu? A questão de deslocamento das pessoas que precisarem dos serviços dos conselhos tutelares no Distrito Federal. Então, observe uma coisa aqui. Nós temos aqui 4 requisitos: incidência de violações, densidade populacional, extensão territorial e criação de nova região administrativa. Olha só, quando é criada uma nova região administrativa, automaticamente já tem aí a previsão de um conceito tutelar nessa nova região, tá bom? Então, vimos aqui 4: incidência, densidade, extensão e criação. Pessoal, não podemos esquecer que a LOA, o que é a LOA? Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, ela já reserva dotação orçamentária, ou seja, crédito orçamentário, ok? Para quê? Para possibilitar o funcionamento dos conselhos tutelares, ou seja, as suas despesas de custeio, despesas com pessoal, despesas com materiais, expediente, com combustível e mesmo despesas de capital, como por exemplo a construção de um conselho tutelar. Nós temos também aqui na LOA a previsão do pagamento do subsídio dos conselheiros tutelares, porque os conselheiros tutelares não recebem nem salário, nem vencimento, nem remuneração, recebem subsídios, ou seja, parcela única, onde aí não existe aquela figura das gratificações, blá blá blá, que quem já é servidor público conhece isso aí, muito bem. Então, na LOA também tem a recursos, dotações orçamentárias destinadas à formação continuada dos conselheiros tutelares. Beleza, pessoal? Então aqui está tendo o artigo 1º ao 7º da nossa Lei 5.294 de 2014, focado em preparar você para fazer a prova de conhecimentos específicos para conselheiro tutelar em Brasília. Lembrando só que neste final de semana estarei ministrando aqui um aulão de exercícios, onde eu vou resolver 80 questões referentes a essa lei aqui, que é uma das leis mais importantes ao lado do SINASE e do ECA. E também teremos aulões também dessas outras matérias. Se liga aí, entre em contato comigo pelo zap 91990866 ou me ligue, tá bom? Que estarei te passando um slide com a programação dos nossos alunos aqui, focado em fazer de você um futuro conselheiro tutelar em Brasília. Muito obrigado!